E o meu trabalho é um paralelismo multinível, uma revisão sistemática da literatura. O roteiro da apresentação vai ter uma introdução sobre o tema, o objetivo do trabalho, as questões de pesquisa que nortearam o nosso trabalho, os critérios de seleção que a gente utilizou, os resultados obtidos e as considerações finais. Bom, cada aplicação tem suas características particulares. Dessa forma, algumas aplicações conseguem um ganho de desempenho mais significativo fazendo paralelismo em CPU. Outras aplicações já conseguem um ganho de desempenho mais significativo quando utilizam instruções paralelas para GPU. Cada aplicação se adapta de diferentes formas a esses níveis de paralelismo. O grande desafio da computação é conseguir estabelecer qual é esse nível de paralelismo e qual é o paralelismo ideal para aquela aplicação, de forma que a gente explore os recursos que a gente tem para serem executados. O objetivo do trabalho, então, é realizar uma revisão sistemática da literatura para identificar esses frameworks ou ferramentas que existem na literatura que utilizam um paralelismo multinível sobre algumas aplicações. Na nossa revisão foram utilizadas 5 bases de indexação de artigos e materiais, que são a I3E, a Scopus, a ACM, a Springer Link e a Science. As questões de pesquisa que nortearam o nosso trabalho número 1, identificar os frameworks ou as ferramentas ou aplicações de programação multinível. Então, o objetivo principal do trabalho é identificar, fazer um levantamento de quais são os frameworks que existem na literatura que utilizam programação multinível. Questão de pesquisa número 2, quais são as características desses frameworks, então o que motiva, por que foram utilizados esses frameworks para paralelisar essas aplicações. A questão de pesquisa número 3, quais são as limitações desses frameworks. A questão número 4, então, quais são as estratégias de paralelismo que são utilizadas nesses frameworks. A nossa string de busca contém os termos paralelismo multinível, performance, ganho de desempenho e frameworks ou aplicações ou então ferramentas. Das 5 bases que a gente fez a nossa revisão, no total obtivemos 650 artigos para realizar a revisão. Aplicando então os critérios de seleção com relação à exclusão de artigos. Então, a gente excluiu artigos que fossem duplicados, artigos que estivessem em outro idioma além do inglês, estudos que não apresentassem o framework. Então, tiveram alguns artigos que destacavam que utilizaram programação multinível, mas eles não explicaram como que eles aplicaram essa programação multinível e o que eles utilizaram. E estudos indisponíveis, que são estudos que a gente não conseguiu acessar. Então, dos critérios de seleção, aplicando os critérios de seleção no total de 650 artigos, nós rejeitamos 577, 51 eram duplicados e 5 foram removidos porque eram preview de artigos que ainda não tinham sido publicados. Então, no total, foram 17 artigos aceitos para a nossa revisão. Bom, a questão, respondendo, tendo os nossos resultados, a questão de pesquisa número 1, que buscava identificar quais eram esses frameworks ou ferramentas ou aplicações de programação multinível que nós temos disponíveis na literatura, nós identificamos 20 ferramentas. Dessas 20 ferramentas, algumas são clássicas, mais robustas, como o StarPU, StarSS ou MPSS. Outras bibliotecas, como Plasma, são conhecidas por serem bibliotecas de álgebra, mas elas também utilizam paralelismo de múltiplos níveis. E as demais bibliotecas, frameworks mais específicos para determinadas aplicações, mas que utilizam programação de múltiplos níveis.
Então, a questão de pesquisa número 2, destacando quais são as características dos frameworks, a gente fez um resumo por questão de tempo. Então, de modo geral, esses frameworks, o objetivo deles é facilitar o paralelismo das aplicações. Então, a gente tem aplicações aí, por exemplo, de simulação, do campo de engenharia, que são aplicações robustas, que exigem uma análise mais fina para obter ganho de desempenho. Então, a ideia é facilitar, disponibilizar esses frameworks para que a comunidade, né, de pesquisa consiga utilizar esses frameworks visando o ganho de desempenho, então conseguir explorar os recursos que a gente tem. Como eu comentei antes, algumas aplicações conseguem um ganho de desempenho mais significativo utilizando só CPU, outras com GPU e outras combinando as duas. Então a ideia é explorar os recursos que a gente tem para reduzir os custos, né, e facilitar a aplicação desse paralelismo. A questão de pesquisa número 3, que a gente buscava destacar quais eram as limitações dos frameworks. Então, nos estudos, eles não apresentaram nenhuma limitação para esses frameworks. Então, essa questão. A questão número 4, então, quais eram as técnicas de paralelismo que eram aplicadas nesses frameworks. Normalmente, eles combinam duas. Então, de todas as técnicas que a gente conseguiu identificar foram OpenMP, MPI, CUDA, OpenCL, Global Arrays, Java Threads e SYND, que são instruções vetoriais. Com relação às considerações do nosso trabalho, então a gente conseguiu identificar 20 frameworks disponíveis na literatura para facilitar então o paralelismo de aplicações. E a ideia agora, com sequência, é executar um comparativo entre os frameworks, levantar as características de cada framework destacando, né, cada característica, o que eles contêm, o que eles não contêm, para realizar um comparativo. E esse comparativo vai ser utilizado na minha dissertação, onde eu vou realizar um comparativo. Eu vou escolher 2 ou 3 desses frameworks, aplicar sobre um caso de teste e fazer uma análise de desempenho com relação a esses frameworks e ao desempenho desses frameworks. Então, muito obrigada pela atenção.